Na Organização das Nações Unidas, o primeiro-ministro Netanyahu prometeu concluir o trabalho em Gaza. Sem capitulação ou recuo, criticando as nações ocidentais por premiarem o terrorismo ao reconhecer um Estado. Ele negou as acusações de genocídio, alertando o Irã de que o alcance de Israel não conhece limites. Mas, assim que suas palavras ecoaram, Trump lançou uma bomba, um plano de paz vazado para Gaza que pode acabar com a guerra ou preparar o terreno para futuros conflitos. Tudo isso e muito mais no Minuto Jerusalém de hoje. Bem-vindo ao Minuto Jerusalém, na JNS Televisão. Sou Josh Hasten, da JNS News. Estou aqui em Jerusalém, dentro do centro de mídia da JNS. Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS, está em Nova York cobrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas. Alex estava no salão na sexta-feira quando o primeiro-ministro Netanyahu fez seu discurso histórico. E, Alex, vamos nos aprofundar em tudo isso, todos os diferentes tópicos aqui. Tem muito para discutir. Número 1, Alex, vamos começar antes do discurso. O voo para os Estados Unidos. Entendo que você precisa pegar voo comercial. Por quê? E número 2, a saída de todos aqueles países na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Vamos começar por aí, Alex. Bem, o primeiro-ministro é o líder mundial mais pressionado no momento. E há mandados de prisão contra ele emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, e eles não querem sobrevoar o espaço aéreo de países que poderiam potencialmente se comprometer a prender o primeiro-ministro. Então, o avião do primeiro-ministro fez uma rota de segurança mais longa e indireta. Em vez de seguir para o norte sobre a Europa, ele foi direto pelo Mediterrâneo. Os únicos países da Europa sobre os quais o voo passou foram Grécia e Itália, e depois atravessou o Estreito de Gibraltar. E isso adicionou quase 400 milhas à viagem. O avião do primeiro-ministro não é tão grande assim. Não é um avião novo. É novo para o primeiro-ministro, mas é um avião mais antigo que os israelenses compraram para esse propósito, para ser a asa de Sião. O Força Aérea 1 de Israel. E como eles estavam nervosos de que talvez precisassem manobrar em algum momento, ou caso houvesse qualquer tipo de emergência, eles queriam que o combustível do avião durasse o máximo possível. Então, para facilitar isso, eles voaram com o avião meio vazio. Não só todos os jornalistas voaram em voos comerciais, como membros da equipe do primeiro-ministro também, para tentar aumentar o combustível disponível no avião do primeiro-ministro. É aqui que o primeiro-ministro de Israel está agora. Então aí está a razão pela qual o voo teve que fazer esse caminho tão indireto, como nenhum outro líder precisa fazer ao voar de um país para outro. O primeiro-ministro chega a Nova York como já estava planejado. Não sei quantos países eram, talvez você saiba, mas vários se levantaram e fizeram essa saída encenada. Ironia é que nenhum desses países protestou contra terroristas ou países que apoiam terrorismo, como o Irã. Pode escolher, mas para o líder democraticamente eleito do Estado de Israel, por isso eles se levantaram e saíram. Sim, então o primeiro-ministro de Israel é um dos líderes mais influentes do mundo atualmente. Todo mundo se importa com o que Israel faz. E todo mundo tem interesse em dizer o que Israel deveria estar fazendo. E você poderia pensar, por exemplo, que o primeiro-ministro falaria no início da semana, quando todos os outros grandes líderes mundiais estão falando. Mas não, as Nações Unidas sempre agendam o primeiro-ministro do Estado de Israel para falar no último dia da Assembleia Geral, depois que a maioria dos grandes líderes mundiais já foi embora. Israel falou às 9 da manhã na sexta, antes do Paquistão. E quando ele falou, você sabe, a sala estava longe de estar cheia, mesmo quando o primeiro-ministro foi anunciado. Mas assim que ele foi anunciado, eu diria que cerca de 75% das pessoas que estavam na sala, que tinham passado pela triagem de segurança para entrar, se levantaram e foram embora. A delegação do primeiro-ministro era de cerca de 40 pessoas, o máximo permitido. É bastante irônico, porque o primeiro-ministro tem muitos apoiadores em Nova York. Se o primeiro-ministro quisesse, e se fosse permitido, eles poderiam ter lotado a sala inteira. Com certeza. Galeria cheia de apoiadores do primeiro-ministro.
Mas, em vez disso, o primeiro-ministro recebe apenas cerca de 40 ingressos, que incluem sua delegação e a imprensa. Eles estão sentados lá no fundo da galeria. E, além disso, as caixas de som no salão estavam baixas. Então, sabe, da galeria onde estávamos sentados, você só ouvia o primeiro-ministro quase como um eco. Você tinha que usar aquele pequeno fone de ouvido conectado ao lado da cadeira, que normalmente seria usado para traduções. E, sabe, eles criam uma atmosfera de... Agora, felizmente, o primeiro-ministro conhece os corredores das Nações Unidas melhor que quase qualquer outro líder mundial. Ele é primeiro-ministro há 18 anos e já discursou na Organização das Nações Unidas pelo menos 12 vezes. E antes disso, né, ele foi embaixador de Israel nas Nações Unidas. Então, você sabe, né, ele entende o truque. Ele entende a farsa. E apesar das condições intencionalmente difíceis, o primeiro-ministro já conhecia bem essas condições difíceis e fez um discurso importante. Alex, vamos analisar o discurso. Primeiro de tudo, o primeiro-ministro Netanyahu disse que Israel precisa terminar o trabalho em Gaza, que não haverá cessar-fogo até a vitória. Ele afirmou que Israel deve manter as operações contra o Hamas, rejeitou pedidos de cessar-fogo e disse que a guerra é existencial, sendo a campanha necessária para eliminar as capacidades militares do Hamas. Vamos começar com isso. Bem, antes de tudo, quero dizer, ele explicou que essa guerra não é apenas existencial para o Estado de Israel, mas que Israel está lutando a guerra de todo o mundo livre, lutando contra as forças do terror. E ele disse que acha que uma das surpresas, e isso nem foi realmente abordado, mas foi apenas uma palavra surpresa que o primeiro-ministro mencionou enquanto falava sobre como Israel está agora conduzindo uma operação na cidade de Gaza. Ele diz que a cidade de Gaza era um dos 2 redutos restantes do Hamas. Achávamos que Gaza era o último reduto do Hamas, mas ele disse que são 2. Ele não mencionou qual é o outro, né? Enquanto isso, né, Israel está avançando com sua campanha dentro da faixa de Gaza, dentro da cidade de Gaza, na verdade, a maior cidade da faixa de Gaza. E eu acho que essa guerra vai continuar até que o Hamas decida depor as armas e libertar os reféns, o que até agora eles se recusaram a fazer. Vamos seguir em frente. O primeiro-ministro Netanyahu também negou que Israel esteja cometendo um genocídio em Gaza, defendendo a conduta dos nossos bravos homens e mulheres das forças de defesa de Israel, negando veementemente que isso esteja acontecendo, negando que Israel esteja causando fome em Gaza, apesar de todas as alegações de que Israel está fazendo isso. Ele afirmou que Israel incentivou a evacuação de civis e permitiu ajuda humanitária. Acho que é algo em torno de 4.000 calorias por pessoa por dia que agora estão entrando em Gaza. Sim, o primeiro-ministro disse, acho, 3.000 calorias diárias. Ele afirmou ser irônico acusarem Israel de usar a fome como política, já que, na verdade, a política de Israel é alimentar os cidadãos de Gaza. Quero dizer, você vê que tudo realmente foi invertido, que Israel faz de tudo para evitar vítimas civis. Ele observou que os civis... A proporção de vítimas civis para combatentes é de 2 para 1. Ele disse que é a menor da história de qualquer tipo de guerra urbana difícil. E isso está sendo feito ao mesmo tempo em que o Hamas, especificamente, armou a faixa de Gaza com armadilhas e se esconde atrás dos próprios civis para aumentar ao máximo o número de vítimas civis em relação aos combatentes. Então, o fato de Israel ter reduzido isso para 2 para 1, quando outros combates notoriamente ficaram na faixa de 6 a 9 civis para cada combatente, o primeiro-ministro disse que isso vai entrar para a história militar por os esforços de Israel, que agora outros exércitos vão tentar seguir e emular em guerras futuras. Alex, então, o primeiro-ministro criticou as nações ocidentais. Você fala de França, Austrália, Canadá e Reino Unido, que decidiram reconhecer o chamado Estado palestino. Ele disse que isso era uma marca de vergonha e comparou isso aos Estados Unidos darem à Al-Qaeda um Estado fazendo fronteira com Manhattan após os ataques de 11 de setembro. Exatamente. Uma grande parte do discurso foi dedicada a criticar os líderes ocidentais. Como você disse, ele os chamou de fracos.
Ele disse que eles estão cedendo à mídia tendenciosa. Ele disse que eles estão cedendo por causa do crescimento das populações muçulmanas dentro de seus países, que deveriam estar defendendo Israel contra o terrorismo, mas se recusaram a fazer isso. Como você mencionou, tá, o primeiro-ministro disse que criar um Estado palestino terrorista a 1 quilômetro de Jerusalém seria equivalente a criar um Estado da Al-Qaeda a apenas 1 quilômetro da cidade de Nova York. E, no entanto, ironicamente, você tem as Nações Unidas que estão fazendo o trabalho diplomático do Hamas e eles não estão a 1 quilômetro da cidade de Nova York, já estão em Midtown, Nova York. Alex, vimos o primeiro-ministro afirmar que ele instalou sistemas de alto-falantes bem na entrada de Gaza. E houve relatos do gabinete do primeiro-ministro de que eles até conseguiram, de alguma forma, acessar os telefones dos habitantes de Gaza e ordenaram que o primeiro-ministro, em primeiro lugar, tentasse falar diretamente com nossos reféns, que ainda estão sendo mantidos nos calabouços de Gaza, mas também enviando uma mensagem direta ao Hamas para garantir que eles estavam ouvindo, dizendo que deveriam libertar os reféns imediatamente, depor as armas, e que só assim a guerra realmente poderia acabar. Então, o primeiro-ministro sempre foi bom em descobrir como gerar manchetes, como gerar frases de efeito e também fotos premiadas que ganharão o mundo. Pouco antes do discurso, anunciaram que o primeiro-ministro mandou as forças de defesa de Israel levarem alto-falantes para Gaza. Ele deu uma mensagem especificamente para os reféns, dizendo que continua pensando neles todos os dias e que não vai descansar até que estejam em casa. O primeiro-ministro também leu os nomes de todos os 20 reféns do púlpito, demonstrando que ainda se importa profundamente com cada um deles como indivíduo. Como você disse, ele também afirmou que assumiram o controle dos celulares dos líderes do Hamas. Não sabemos se foi além dos líderes do Hamas, pedindo ao Hamas depor as armas e afirmando que se não o fizerem, Israel irá caçá-los. Voltando-se para a região, Netanyahu mostrou um mapa da maldição, ilustrando representantes terroristas do Irã, Hezbollah, Hamas e Houthis, alertando Teherã de que o braço longo de Israel alcança qualquer lugar no Irã. E, claro, vimos a campanha militar de 12 dias junto com os Estados Unidos em junho, na qual Israel atacou as capacidades nucleares do Irã. Vimos no último ano o que Israel fez com o Hezbollah. Completamos um ano desde o ataque Biber, dizimando o Hamas e enfrentando os Houthis agora. Descreva as ameaças regionais enfrentadas por Israel e como o primeiro-ministro as tratou. Bem, a primeira parte do discurso do primeiro-ministro meio que percorreu a trajetória desta guerra. Obviamente, começando pelos horrores de 7 de outubro, ele usava um broche com código QR. E ele convidou as pessoas a clicar e abrir aquele código QR, onde veriam fotos e vídeos das imagens de 7 de outubro, algumas delas de câmeras de segurança israelenses, outras das câmeras GoPro dos terroristas do Hamas que queriam registrar seu massacre brutal. Mas, então, o primeiro-ministro mudou de assunto e falou sobre o que Israel conquistou, incluindo eliminar Hassan Nasrallah e o Hezbollah, e dissuadi-los. Como você mencionou corretamente, foi apenas um ano antes, na verdade, nas Nações Unidas. O primeiro-ministro falava após ter ordenado pouco antes o assassinato de Hassan em Israel. É provável que o discurso de Netanyahu no ano passado tenha sido as últimas palavras que Nasrallah ouviu antes de escutar as bombas sobre sua cabeça que acabariam tirando sua vida. Como Israel basicamente derrubou o regime de Assad e o exército sírio, e como a guerra de 12 dias para eliminar o programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã entraria para os anais da história. Ele agradeceu ao presidente Trump por sua ação ao bombardear o reator nuclear de Fordow. Essa foi a Operação Martelo da Meia-Noite. E então, quando você ouviu o primeiro-ministro falar, foi realmente incrível ouvir a maneira como ele expôs o que Israel conseguiu realizar. E eu sei que as pessoas acreditam que a guerra está se arrastando por tempo demais. Há acusações, você sabe, de que Israel está prolongando isso. Mas se você olhar para o que Israel conseguiu realizar, desde o Hamas até o Hezbollah, lidando com os Houthis, lidando com a Síria, lidando com o Irã nesse período de 2 anos, quero dizer,
tem sido um período longo e difícil para Israel, mas muito, muito bem sucedido e metódico. Acho que muitos em Israel e judeus que se importam com o país ficaram preocupados por muito tempo. Como Israel vai ter a oportunidade de desmantelar e dissuadir o Hezbollah? Como Israel vai garantir que a Síria não seja mais utilizada como uma ponte terrestre para o Irã trazer armas e materiais para o Hezbollah? Como Israel vai conseguir realmente neutralizar o programa ilícito de armas nucleares do Irã? Como Israel vai conseguir neutralizar a ameaça do Hamas? E o que você vê é que nos últimos 2 anos, e o primeiro-ministro explicou tudo isso, Israel realmente mudou toda a dinâmica no Oriente Médio. Então essa maldição que o primeiro-ministro mencionou, na verdade, já não é mais uma maldição tão poderosa assim. E a questão vai ser se a maldição pode se transformar em uma bênção. Alex, o primeiro-ministro, também passou um bom tempo enquadrando a luta de Israel como uma luta da civilização contra a barbárie. Ele descreveu Israel como uma democracia defendendo os interesses do Ocidente no mundo ocidental contra as forças do islamismo radical. Ele afirmou que as críticas a Israel refletem confusão moral ou hipocrisia, acusando instituições e mídia de preconceito contra o Estado judeu. É autoexplicativo, né? O primeiro-ministro foi muito duro com os líderes ocidentais. E você pensaria que esses líderes ocidentais, que são líderes de supostas democracias, estariam defendendo Israel? E o que você vê é que eles estão, na verdade, defendendo os terroristas que atacaram Israel em 7 de outubro. Alex, um último ponto. Já discutimos isso antes, mas Netanyahu ficou conhecido por usar mapas, adereços e visuais ao longo dos anos. Você citou o QR Code na lapela. Comente a importância e o significado disso para o primeiro-ministro. Ele estava claramente à vontade, afinal, falar em inglês na Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos da América é algo natural para ele. Comente sobre os recursos visuais usados por ele nesse discurso. O interessante é que um líder não deveria usar adereços ou recursos visuais no púlpito das Nações Unidas. Então ele chega com o discurso em uma pasta e em seguida abre a pasta. De fato, havia adereços ali e ele usou alguns, como já fez antes. Nós lembramos que no passado, ele, ao falar sobre um Irã nuclear, levantou a bomba e disse: a linha vermelha está aqui. Ele sempre coloca aquelas frases de efeito. Lembre-se, né? Ele falou sobre o pato nuclear do Irã alguns anos atrás. Acho que o primeiro-ministro fez um ótimo trabalho, como sempre, ao lançar frases de efeito e pontos que viram manchetes. O primeiro-ministro realmente é tão bom escritor e orador quanto qualquer outro líder, sabe? E acho que ele fez um bom discurso, mesmo sob circunstâncias difíceis. Estar no Salão das Nações Unidas, por exemplo, que estava vazio, ouvindo aquele discurso basicamente por um alto-falante, mesmo estando na mesma sala, não transmitia o mesmo tipo de energia, por exemplo, de quando o primeiro-ministro falou no Congresso em julho, onde a sala estava completamente cheia, sem nenhum lugar para sentar. O sistema de som era potente e o primeiro-ministro tem essa voz grave que ressoa pelo microfone. Isso dominou e criou uma energia incrível no Salão do Congresso. Dentro do Salão das Nações Unidas, foi uma tarefa muito mais difícil para o primeiro-ministro, mas ele lidou com isso como um profissional. Alex, quero comentar rapidamente sobre o discurso de Mahmoud Abbas na Organização das Nações Unidas. Mas antes de fazermos isso, acho importante falar sobre a reunião que o primeiro-ministro Netanyahu terá com o presidente Donald Trump na segunda-feira. E houve indícios aqui de que o presidente elaborou um plano de paz. Eu não sei se é oficial, mas certamente parte disso vazou, seja lá o que isso signifique. Até ser oficial, não sabemos qual é o plano. Talvez você tenha informações. Mas o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu se reunirão na segunda-feira para discutir todas as questões, principalmente a guerra em Gaza. O que sabemos sobre o que acontecerá nessa reunião? Bem, na verdade não sabemos o que vai acontecer nessa reunião. É parecido com o encontro que o primeiro-ministro e o presidente tiveram há alguns meses. Pensamos que poderia haver grandes anúncios, mas talvez não haja nenhum. O primeiro-ministro, em seu discurso, mencionou que as negociações começaram com a Síria sobre algum tipo de acordo de segurança.
Os detalhes disso nós não temos certeza completa, mas o que ouvimos é que enquanto Israel tomou muito território no sul da Síria, eles se retirariam de grande parte desse território, mas ainda manteriam o pico norte do Hermon, que fica além do Hermon que Israel controlava antes da guerra. Haveria um ponto estratégico, o mais alto com vista para a Síria e Israel, que Israel manteria por segurança, mas no fim das contas nós não sabemos se isso será assinado, né? Talvez isso seja assinado amanhã, segunda-feira, na Casa Branca, durante o longo. Nós não sabemos se haverá uma cerimônia de assinatura ou anúncio. Nós não sabemos se haverá algum outro plano. O presidente fez alusão a algum tipo de plano que ele tinha para o fim do conflito em Gaza, que incluía grande parte do que eu acho que eram as exigências de Israel, que o Hamas depusesse as armas, que todos os reféns fossem devolvidos. Ele falou sobre Israel libertar prisioneiros, o que eu acho nojento, mas isso tem feito parte do processo ao qual Israel se comprometeu para recuperar os 207 reféns, vivos e mortos, que Israel já recuperou. Eles libertaram terroristas perigosos, muitos responsáveis por mortes, para recuperar os reféns. E alguns relatos diziam que Israel poderia estar disposto a libertar de 100 a 200 prisioneiros de segurança com sangue nas mãos, se isso significasse o retorno de todos os reféns. Isso também pode fazer parte do plano do presidente, que mencionou uma força multinacional árabe fornecendo segurança dentro da faixa de Gaza, enquanto acontece o processo do Hamas entregar suas armas. Mas então, a coisa que eu vi, e preciso confirmar isso, que eu acabei de ver isso, preciso olhar de novo, pois ele disse que Gaza acabaria sendo entregue à autoridade palestina. Isso é algo que Israel realmente não queria que acontecesse. O primeiro-ministro afirmou repetidas vezes em seu discurso que a autoridade palestina não é melhor que o Hamas e que paga terroristas para matar judeus, israelenses e americanos. Ele citou Taylor Force. Sabemos que ele fez isso de propósito, pois a lei Taylor Force, aprovada nos Estados Unidos da América, proíbe transferências de ajuda à autoridade palestina enquanto houver pagamentos a terroristas. E o presidente disse em seu discurso que não pode haver apenas ajuda humanitária por nada. Eles não podem simplesmente dar ajuda e dinheiro aos palestinos sem receber nada em troca. E, enquanto isso, não está claro se os palestinos têm algo a oferecer. Quando ouvimos Mahmoud Abbas fazer seu discurso, ele pediu que o Hamas entregasse as armas às autoridades palestinas, permitindo que a autoridade palestina governasse Gaza. Que ideia absurda pensar que o Hamas entregaria suas armas à autoridade palestina, que paga terroristas para matar judeus, certo? Quando você fala em desarmar o Hamas, você não quer dizer simplesmente pegar essas armas e entregá-las para outra força, o que Mahmoud Abbas chamou de força de segurança legítima, que sabemos que atacaria Israel de qualquer maneira. Eu encorajo todos os telespectadores a acessarem o site jns.org durante a semana para se manterem informados sobre todas as novidades a respeito do encontro entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump. Quero focar no Abbas por um minuto. Mahmoud Abbas não está aqui. Ele estava com um fundo da Organização das Nações Unidas em Ramallah, já que os Estados Unidos da América tiveram clareza moral ao impedir a entrada da autoridade palestina em Nova York, negando-lhes vistos, e respeito muito essa decisão. Mas prossiga, Mahmoud Abbas. Isso só ocorreu por causa do presidente Trump. Sim, com certeza. Sabe, nós não sabemos se essa situação nos Estados Unidos vai continuar. Não só temos a situação em que o presidente Trump e os Estados Unidos basicamente bloquearam Mahmoud Abbas de vir para Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas você tem o principal candidato a prefeito de Nova York, Mamdani, afirmando que, se ele se tornar prefeito, facilitaria a prisão de Benjamin Netanyahu se ele desembarcasse no próximo ano para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ou viesse a Nova York por qualquer outro motivo, nesse caso. Então, se você sabe, essa situação em que Israel conta com o apoio dos Estados Unidos pode muito bem ser temporária. Vemos o que acontece nos Estados Unidos da América e o que democratas progressistas pensam sobre Israel e o primeiro-ministro. Francamente, nós vemos como são as pessoas da direita, como Tucker Carlson e Candace Owens,
pensam ou dizem sobre o primeiro-ministro? Temos motivos para nos preocupar se o vice-presidente John David Vance está alinhado com o presidente Trump nisso ou se ele está alinhado com Tucker Carlson nisso? Então, sabe, não há garantias de que a situação em que Israel tem livre circulação em Nova York, ao contrário de Mahmoud Abbas, vai continuar, e não há garantias de que as políticas pró-Israel, que eu considero mais importantes, como o presidente optar por atacar o reator de Fordow no Irã e oferecer 100% de apoio, como o presidente Trump disse em seu discurso nas Nações Unidas para Israel, se isso vai continuar no futuro. Para mim, isso foi Mahmoud Abbas, mesmo ausente. Era a chance dele tentar se manter relevante. Acho que ele pode agradecer à Austrália, Reino Unido, França e Canadá, que reconhecem o Estado palestino, que é como Nárnia. Não sei onde é isso, mas estão praticamente salvando ele lá. E eu acho que a coisa mais importante que as pessoas devem notar não é só o que Abbas realmente disse, mas também o que ele vestiu. Ele usou uma chave, inclusive na conferência sobre a solução de 2 estados, dias antes, acho que na terça. E então, quando ele falou novamente na quinta-feira, ele usou a mesma chave. Isso é um símbolo do chamado direito de retorno, que na verdade não é um direito, mas o objetivo deles de não controlar a Judéia e Samaria. E Abbas afirmou que querem retornar para suas casas anteriores a 1948 em Jaffa, Akko e Haifa. Ele disse alto e claro na Organização das Nações Unidas que na visão dele, na visão da autoridade palestina, é destruir o Estado de Israel, enviar todos esses refugiados e seus descendentes de volta para Israel e dizimar Israel através da demografia. O simbolismo do que Mahmoud Abbas fez mostra quem ele realmente é e representa. Acho que isso já disse tudo ali. E veja, eu estive na cidade de Nova York nos últimos dias. E na sexta-feira, veja, literalmente vi no metrô, sabe? 2 lésbicas andando de braços dados e uma delas usando uma camiseta Free Gaza que dizia do rio ao mar. É uma imagem de todo o território de Israel nela. E também tem uma imagem de um cafia nela. O que elas querem é do rio ao mar, não uma solução de 2 estados. Isso inclui toda a terra que reivindicam para o Estado palestino e toda a área de Israel. Do rio ao mar, a Palestina será livre. Isso quer dizer que toda a terra será um Estado judeu. E, ao mesmo tempo, você ouve israelenses defendendo a aplicação da soberania sobre as terras que a solução de 2 estados propôs criar um Estado palestino. Enquanto isso, não está claro se o presidente, que tem sido um grande apoiador de Israel e da política israelense, e já falou no passado sobre uma solução de 2 estados, uma solução de um estado, se Israel aplicaria ou não a soberania. Parece que neste momento o presidente não está apoiando a aplicação da soberania por parte de Israel. Ao mesmo tempo, talvez seja Israel que não esteja pronto para aplicar a soberania. Com eleições no próximo ano, o primeiro-ministro de Israel talvez quisesse que o presidente dissesse que não apoia a anexação ou soberania israelense sobre o território, permitindo que Netanyahu use isso para dizer ao público: não sou eu, pessoal. O presidente disse que não apoia isso. E eu acho que os israelenses entendem que com o apoio do presidente você não toma decisões que vão desagradar esse presidente. Então, sabe, enquanto isso você tem os palestinos pedindo do rio ao mar. Eles estão buscando aplicar sua soberania sobre toda a terra. Você tem israelenses buscando aplicar sua soberania sobre toda a Judéia e Samaria. E o que parece claro é que essa ideia de solução de 2 estados está cada vez mais distante dos pensamentos e das mentes de qualquer israelense ou palestino nesse caso. Alex, isso é surpreendente. Me diga o que acha. O indonésio, acredito eu, o presidente da Indonésia, talvez esteja lançando algum tipo de sondagem em relação a Israel, falando sobre como o mundo deveria reconhecer o Estado de Israel, respeitar o Estado de Israel. Falando sobre a necessidade de segurança para o povo israelense, terminando seu discurso dizendo Shalom. Este é o presidente da Indonésia. Prabowo, não consigo pronunciar o nome dele, Subianto. Talvez você consiga pronunciar melhor do que eu.
Mas eu achei isso, sabe, realmente surpreendente vindo do líder do país, que tem a maior população muçulmana do mundo, aparentemente disposto a, pelo menos, começar a movimentar as coisas de certa forma quando se trata das relações com o Estado de Israel. Atualmente não temos relação oficial com a Indonésia. O que podemos tirar disso? Sim, como você disse, Indonésia, o país com a maior população muçulmana do mundo e um país que muito bem poderia normalizar as relações com o Estado de Israel. Agora, este é um país no Sudeste Asiático, não está no Oriente Médio, não é um vizinho direto de Israel. Eles nunca tiveram conflito com Israel, mas eles estão fornecendo a clareza moral aqui, a solução. E podemos ver que alguns dos maiores países de maioria muçulmana do mundo, incluindo Indonésia, incluindo a Arábia Saudita, podem seguir o exemplo dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein e normalizar as relações com Israel. O primeiro-ministro disse em seu discurso, e isso faz parte da triste realidade que Israel enfrenta. Mas ele afirmou que alguns países que nos condenam publicamente, em particular, nos agradecem e pedem para concluir o trabalho. Então, há uma diferença entre o que está sendo dito nas ruas e o que está sendo dito a portas fechadas. Agora, o que precisamos fazer é chegar ao ponto em que a clareza moral não seja dita apenas a portas fechadas enquanto mentiras são ditas em público. Esse é o próximo passo lógico, né? As pessoas devem dizer em público o que falam em particular. Por isso, acho que o presidente da Indonésia se manifestou com grande clareza moral. E eu espero que outros líderes tenham essa mesma clareza. Você pensaria que os europeus fariam isso? É preciso que o líder da Indonésia diga o que os líderes de todos os países deveriam estar dizendo. Alex, apesar de tudo em Nova York, a vida segue aqui em Israel. Infelizmente, durante o Rosh Hashanah, um drone lançado pelos Houthis atingiu um hotel em Eilat, na cidade costeira ao sul, ferindo mais de 20 pessoas com gravidade. Cerca de 24 horas depois, as forças de defesa de Israel fizeram o maior ataque até então contra alvos Houthis em Sana'a, capital do Iêmen. Os israelenses ainda buscam abrigos antiaéreos. Tivemos um alerta aqui recentemente. Lá, 20 israelenses ficaram feridos enquanto tentavam aproveitar o feriado de Ano Novo de Rosh Hashanah, e as forças de defesa de Israel responderam com seu ataque mais severo até agora. Você sabe, né? Israel tem uma defesa aérea sofisticada. Drones realmente não deveriam conseguir passar, porque diferente dos mísseis balísticos que levam apenas alguns minutos para cruzar do Iêmen até Israel pela atmosfera, drones levam muito tempo para chegar a Israel. E nós achamos que as defesas aéreas seriam melhores, mas não existe defesa aérea que seja 100% eficaz neste momento, e é isso que você vê. Então, enquanto os Houthis continuarem possuindo mísseis balísticos, enquanto continuarem possuindo drones, eles vão continuar lançando-os. Drones não são caros de produzir. Mísseis balísticos custam bem menos para fabricar do que as armas que Israel usa para derrubá-los. E por isso eles vão continuar atirando. E, enquanto isso, Israel ainda não conseguiu resolver, mesmo tendo eliminado parte da liderança dos Houthis e atingido muita infraestrutura dentro do Iêmen. Israel ainda não descobriu como acabar completamente com os ataques dos Houthis. Talvez isso aconteça se algum tipo de cessar-fogo for alcançado entre Israel, Hamas e Gaza, ou talvez Israel continue se encontrando sob ataques regulares, mesmo que seja apenas um drone de cada vez, um míssil balístico de cada vez. Essa é a realidade, né? Israel ainda não descobriu como deter os Houthis como conseguiu deter o Hezbollah. Alex, estamos sem tempo, mas quero encerrar o programa desta semana falando sobre esportes na Organização das Nações Unidas. Raramente falamos de esportes ou clima no nosso programa, mas isso se relaciona com Israel e a Organização das Nações Unidas. Você teve especialistas esta semana pedindo à Federação Internacional de Futebol, a Associação e a UEFA. Esses são órgãos internacionais de futebol, tanto no mundo quanto na Europa, pedindo a suspensão do Estado judeu de competições internacionais. Isso é particularmente relevante agora, já que Israel, assim como outros países do mundo, está tentando se classificar para a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol Associação de 2026 na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México.
Além de se afastarem do primeiro-ministro Netanyahu, esportes não deveriam ser políticos, mas com Israel acabam sendo. Funcionários da Organização das Nações Unidas tentam que Israel seja excluído das competições internacionais de futebol. É absolutamente revoltante. Bem, não é uma campanha nova. Os palestinos vêm tentando usar ataques culturais, boicotes culturais contra Israel há muitos anos. E um dos motivos isso não vai dar certo é porque o presidente Trump ainda está no cargo e porque a Copa do Mundo vai realmente acontecer nos Estados Unidos. Mas se a Copa do Mundo, por exemplo, fosse realizada na França ou no Reino Unido, por exemplo, no futuro, talvez Israel não se saísse tão bem em termos de simplesmente conseguir levar seu time de futebol e poder jogar na competição internacional. E, de fato, como o futebol e a arte é assim, a resposta para a guerra é a cultura, seu antídoto. Israel se destaca em todas as áreas culturais e esportivas. Você não vê palestinos com artes ou times esportivos fortes, pois não investem nisso. Eles investem em túneis e foguetes, Israel em cultura. Por isso a sociedade israelense é saudável e feliz. Temos esportes, cultura e gostamos da vida. E é exatamente isso que a comunidade internacional e os palestinos, sabe, querem acabar. Eles não querem que Israel celebre ou tenha uma vida normal, nem que o primeiro-ministro viaje. Eles não querem que o time de futebol possa participar da Federação Internacional de Futebol Associação. Eles querem todos os tipos de boicotes culturais e econômicos, sanções de desinvestimento. E no fim das contas eles querem do rio ao mar. Eles querem que todos os judeus se joguem no mar e os deixem em paz, para que possam criar um novo estado terrorista no Oriente Médio, junto com todos os outros estados terroristas que já existem lá. Alex, ontem à noite, a ESPN informou que a principal equipe israelense de ciclismo tecnológico foi excluída de uma corrida na Itália. A justificativa foi que os organizadores da corrida não conseguiriam proteger a equipe israelense de protestos chamados de palestinos. Então, eles basicamente disseram para a equipe israelense: desculpe, não podemos proteger vocês. Adeus. Então, eles os expulsaram dessa corrida de ciclismo. Como grande fã de esportes, fico indignado com tentativas de excluir judeus israelenses de competições, seja no futebol, ciclismo ou outros esportes. Isso me enlouquece, mas nosso tempo acabou. Quero apenas lhe dar a chance de fazer suas considerações finais antes de se preparar para cobrir a reunião do primeiro-ministro Netanyahu com o presidente Trump amanhã e outras reuniões antes de voltar a Jerusalém para o programa da próxima semana. Bem, eu acho que apesar de todas as dificuldades diplomáticas que Israel enfrenta, Israel realmente teve um desempenho exemplar nesta guerra sob a liderança do primeiro-ministro Netanyahu e também com o forte apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quando esses dois homens trabalham juntos, conseguem muito. Eu acho que a situação de Israel está difícil agora. Tem sido difícil nos últimos 2 anos, mas você viu muitas conquistas. E eu realmente acredito que nas próximas semanas ou meses, a guerra em Gaza finalmente vai chegar ao fim. E tendo mais alguns anos, pelo menos com o apoio do presidente dos Estados Unidos, eu acho que Israel pode virar a página dessa guerra e realmente se tornou muito mais forte. Acredito que Israel está iniciando uma era de paz. Acho que é difícil para as pessoas verem isso agora, mas ao se defender dos inimigos locais, Israel acaba criando condições para permanecer forte e pacificamente na região. Com sorte, veremos a assinatura de acordos de normalização e arranjos de segurança, seja com Síria ou Arábia Saudita, Indonésia ou outros países da região. Então, eu espero que nos próximos anos tenhamos notícias muito melhores do que o tipo de notícia que recebemos desses líderes ocidentais fracos, como Netanyahu os chamou, que estão cedendo à pressão da mídia tendenciosa e ao crescimento das populações muçulmanas em seus países. Então, só precisamos continuar. Manter o ritmo, segurar as pontas, continuar lutando e, no final das contas, continuar vencendo. Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS, aguardo sua cobertura de tudo o que acontece em Nova York sobre a visita do primeiro-ministro Netanyahu. Tenha uma boa viagem de volta para casa. Estou ansioso para vê-lo aqui de volta no estúdio na próxima semana. Muito obrigado, Sasha. Estou ansioso e um Yom Kippur para você. Sim, Gemar Katimatava. Tenha um jejum significativo.
E para todos os nossos ouvintes e telespectadores, tenham um jejum significativo, um Yom Kippur significativo para todos que comemoram. Quero que você siga acompanhando o jns.org para notícias confiáveis de Israel, Oriente Médio, mundo judaico e, nesta semana, o que ocorre em Nova York. Quero agradecer à nossa equipe de produção nos bastidores. Yuri Svetsky, que é o gerente do estúdio e engenheiro extraordinário. Esther Eden, produtora. Ryan Lifshitz e Zach Sickerman. Ótima semana, pessoal! Gemarca te matava. Tudo de bom aqui de Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu.